soberbas os que se levantam contra ti, envias o teu furor, que os consome como restolho. 8. Como resfolgaste as tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. 9. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. 10. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? 12. Estendeste a destra, e a terra os tragou. 13. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. 14. Os povos ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. 15. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. 16. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como a pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. 17. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. 18. O Senhor reinará por todo sempre. 19. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram o pé enxuto pelo meio do mar. 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. 21. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. 22. Fez Moisés partir a Israel do mar vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. 23. Afinal, chegaram a Mara, todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso, chamou-se-lhe Mara. 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber. 25. Então, Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. 26. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, que te sara. 27. Então, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Êxodo 16, 1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. 3. Disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto, para matardes de fome toda esta multidão. 4. Então, disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. 5. Dar-se-á aqui, ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. 6. Então, disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde, sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. 7. E, pela manhã, vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós, para que murmureis contra nós. 8. Prosseguiu Moisés, será isso quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer e, pela manhã, pão que vos faste, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. 9.
Disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação dos filhos de Israel, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem 11. E o Senhor disse a Moisés: 12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes, ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e pela manhã, vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. 13. À tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial, pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. 14. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. 15. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. 16. Eis o que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. 17. Assim fizeram os filhos de Israel, e colheram, uns, mais, outros, menos. 18. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. 19. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. 21. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. 22. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. 23. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, o que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. 24. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. 25. Então, disse Moisés, comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje, não o achareis no campo. 26. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele, não haverá. 27. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. 28. Então, disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? 29. Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso, ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. 30. Assim, descansou o povo no 7º dia. 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná, era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. 32. Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. 33. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. 34. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para o guardar. 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. 36. Gomer é a 10ª parte do efa. Êxodo 17, 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? 4. Então, clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. 5. Respondeu o Senhor
Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? 8. Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. 9. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe os homens, e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia; quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. 12. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, e o outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até a pôr do sol. 13. E Josué desbaratou Amaleque e seu povo a fio de espada. 14. Então, disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. 16. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Êxodo 18. 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. 2. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara. 3. Com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois